Meus amados, graça e paz. Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade de estarmos juntos, celebrando ao Senhor, refletindo em Sua palavra. Esse é um momento propício, para a gente desfrutar desta graça, do privilégio de conhecermos um Deus tão grande e de estar sobre Ele, na Sua palavra, o conhecimento da verdade. E essa verdade está aí acessível para todos aqueles que desejem se debruçar, se inserir nessa mensagem de poder. O Evangelho de Jesus Cristo, que transforma vidas. O Evangelho que a igreja tem para anunciar nesses dias no cumprimento da sua missão e desenvolvendo a sua fé cristã. Nessa hora eu quero compartilhar com os amados mais um texto da palavra de Deus aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 8, que fala sobre a experiência do apóstolo Paulo, já suas expectativas de finalizar sua obra missional aqui na terra. E ele faz essa declaração e diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Então essas são, irmãos, palavras edificantes, que o apóstolo Paulo deixa como esperança. E foi nessa esperança que ele perseverou no seu ministério, cumprindo cabalmente a sua missão. Então cabe a nós também, independente das circunstâncias, perseverarmos na missão que o Senhor nos confiou. E nessa hora eu quero falar um pouco sobre justamente isso, a perseverança como resultado da nossa fé cristã. Então aquele que desenvolveu a sua fé cristã através da experiência que teve com Cristo, através do conhecer mais a sua palavra, de uma vida de oração, de uma vida de comunhão contínua com Deus e com seus irmãos. E assim o seu coração se abre para uma prática, se importar com aqueles que são mais carentes. Não só no assistencialismo, mas principalmente no levar a porção sagrada, a palavra de Deus, cumprindo o ideal de Cristo, a principal responsabilidade da igreja, que é a evangelização. Levar Jesus Cristo, apresentar Cristo àquele que ainda não conhece. E como consequência, quem passa por essas experiências persevera no Senhor e na força do seu poder. Aqui nós vemos as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Então ele já tinha essa expectativa, que o final da sua missão estava para se concretizar. Então aquele que passa por uma experiência, que tem ciência do cumprimento da sua missão, o Senhor vai lhe dando esse discernimento para perceber o agir de Deus, para sentir aquilo que Deus está por fazer na sua vida. Mas, meus amados, o mais importante aqui é que Paulo ele olha para a sua trajetória de vida e ele faz essa outra declaração. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse realmente é um sentimento de regozijo, que cada cristão precisa sentir na sua jornada. E principalmente quando estiver próximo do fim do seu ministério. O sentimento
de missão cumprida, o sentimento de dever alcançado. Deve ser um regozijo, né, para alguém que chega a esse grau, né, de maturidade, a esse grau de realização. Interessante aqui que Paulo fala de combate. E se houve combate, foi travado muitas batalhas em sua jornada. Muitos desafios foram enfrentados e superados para que ele chegasse a esse estágio de finalidade, né, do seu ministério. E a gente percebe em nossos dias, irmãos, muitas pessoas querendo desanimar, querendo desistir da sua missão, né, ali apática. E Deus, ele não quer que isso aconteça comigo e com você. Ele quer que possamos perseverar até o fim. Então a perseverança, ela vem como consequência de um sentimento, né, de responsabilidade, de missão e também de privilégio, por termos sido, né, comissionados pelo Senhor para esta grande tarefa. Nós vamos ver alguns textos, né, que falam sobre a perseverança, e um deles que eu gosto bastante é o de Romanos, né, no capítulo 5, né, que ele fala sobre a situação real que nos encontrávamos antes de Cristo. E aí Deus, ele envia Jesus Cristo, ele percebe essa realidade da humanidade decaída e ele ama esta humanidade. E ele envia o melhor para nos justificar dos nossos pecados e nos religar ao Pai eterno. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, irmãos, veja que a perseverança, ela vem após uma situação também evidenciada de tribulação. E aí está o nosso desafio, a nossa meta como povo de Deus, como igreja do Senhor, de perseverarmos juntos, né? Esse mesmo apóstolo, ele diz mais na frente, na carta, né, aos Filipenses, ele diz que devemos lutar juntos pela fé evangélica. Então a luta, o combate, sempre fez parte da vida daqueles que decidiram seguir a Cristo e se envolver na sua missão. O próprio Jesus, ele disse que nós iríamos ser perseguidos, passaríamos por perseguição, por grandes tribulações, mas ele disse: tenham bom ânimo, porque eu venci. Então, quando Jesus diz eu venci, é porque ele está dizendo que dará também a condição daqueles que ele seguem, daqueles que se tornam seus discípulos, deles vencerem também. E nesse texto que Paulo faz essa declaração em Timóteo, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, um sentimento, irmãos, de realização ministerial, de dever cumprido. E é isso que precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado em nossos corações. Como igreja do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade missionária nesses tempos que ora estamos passando e por vir. Porque a missão do Senhor, ela está ligada, o cumprimento da missão do Senhor está ligada à tarefa da igreja de ir, de evangelizar, de se sensibilizar com as almas, né, que estão sendo tragadas muitas vezes sem
conhecer o verdadeiro Salvador. E entra aí o papel da igreja apresentando Cristo como a esperança. E interessante, e aqui ele vai falar em Romanos, no capítulo 5, sobre também esperança. No final, ele diz, e a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E ele declara, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo de Deus, ele testifica, irmãos, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus, fomos libertos das trevas do pecado e agora pertencemos a um reino de luz, onde Jesus é o soberano, onde nós nos tornamos seus servos, seus multiplicadores aqui na terra, atalaias, porta-voz da sua missão salvífica. E Paulo tinha encarnado, ele tinha inserido, ele tinha consciência desta responsabilidade. Por isso que ele faz esta declaração: combati o bom combate, mas completei a carreira, e no final ele diz, guardei a fé. E é a fé que vai levar o homem de Deus ao exercício da sua missão aqui na terra. Nós vamos ver na galeria daqueles homens de fé ali em Hebreus, no capítulo 11, o Senhor faz esse destaque, a palavra de Deus faz esse destaque a alguns homens que viveram pela fé. Diz aqui no versículo 1 do capítulo 11 de Hebreus, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aqui, a partir do versículo 4, ele destaca alguns homens de fé. Ele diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Então, pela fé, nós oferecemos ao nosso Deus aquilo que o agrada. E o que agrada, irmãos, ao nosso Deus é uma vida íntegra, uma vida de fidelidade, de obediência, de submissão à sua vontade e ao cumprimento da missão que ele nos confiou. E diz aqui também que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, de fato, sem fé é impossível o homem agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o Senhor, ele é a nossa meta, ele tem para nós o galardão principal, mas nós precisamos, irmãos, perseverar na nossa caminhada de fé. Lá em Apocalipse 2, versículo 10, a parte final diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então nós entendemos que aquele que serve ao Senhor, aquele que depositou a sua fé no Deus da sua salvação, ele vai perseverar automaticamente, porque o principal, meu amado, é servir ao Senhor. E aí Paulo, ele tinha essa ciência, e já no versículo final ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Então ele tinha essa confiança, ele tinha essa esperança que o que estava aguardando ele era a coroa da justiça, o reto juiz, o Senhor dos senhores estaria ali para o coroar, como diz lá em Apocalipse, aquele que for fiel, dar-te-ei a coroa da vida. Então é isso que nos aguarda, meus irmãos, no porvir. Então não vale a pena, aliás, a gente está perdendo
tempo, né, com coisas periféricas. Precisamos fitar o nosso olhar no alto, pois é de lá que vem o nosso socorro. A palavra do Senhor diz que o nosso socorro vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. O Senhor, Ele é a nossa força. Então, precisamos ver com os olhos espirituais aquilo que o Senhor tem guardado para nós. E enquanto aguardamos, como aqui o apóstolo Paulo declara, né? Ele estava ali combatendo o bom combate, né? Completando a sua carreira. Né? Ele disse em outro texto lá em Atos dos Apóstolos que ele não tinha a vida dele como preciosa para ele mesmo, contanto que ele cumprisse o ministério que recebeu do Senhor. E esse ministério, irmãos, nós também, como povo de Deus, como filho do Deus eterno, recebemos, que é de anunciar Jesus Cristo a cada um morador aqui da terra. E diz a palavra que quando isso acontecer, então virá o fim. Então o fim não é por conta de uma praga que se assola. A palavra do Senhor diz que são sinais. Mas o fim vem quando a igreja cumpriu o seu ministério. O ministério da pregação do Evangelho. Então que possamos abraçar com todo ardor, com todo amor, esta obra missionária, levando esperança e gerando nos corações esse desejo de permanecer, de perseverar. Então eu deixo essa palavra de incentivo aos meus amados irmãos, não desista. Seja qual for as circunstâncias. Estamos passando, sim, por dias difíceis. Vamos passar, sim, lá na frente por dias mais difíceis. Mas nós temos uma confiança, nós temos uma esperança. Nós temos uma certeza que o Senhor, Ele está conosco. A sua palavra diz que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Não esqueçamos, irmãos, diz que o Senhor, Ele está nessa batalha com cada um de nós, está lutando com a sua igreja lado a lado. E Ele nos renova a cada dia. A palavra do Senhor diz que os seus anjos, eles se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Ele é o nosso Redentor. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele nós podemos confiar. Nele jamais, irmãos, seremos decepcionados. Por isso que Paulo tinha esta confiança, tinha essa alegria. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então essa fé, esta confiança, ela precisa estar em nossos corações. Essa deve ser também a nossa expectativa, que naquele dia o Senhor trará também para nós a coroa da vida. Que Deus possa renovar a nossa esperança e colocar esse sentimento, né, de perseverar no Senhor e na força do seu poder. Oremos juntos. Pai de amor, nós queremos te louvar nesta hora. Ó Deus, que o Senhor nos dê a força necessária, que o Senhor nos dê as estratégias, ó Deus, nos dê o entendimento, a sabedoria, para trilharmos sempre, ó Deus, no teu caminho, para percebermos qual é a tua vontade. E nessa vontade, perseverarmos, olhando para Cristo, né, autor e consumador da nossa fé. Abençoa, Deus, a tua igreja, dando discernimento, dando sabedoria e força, ó Deus, e autoridade para que não desanimemos, mas possamos continuar firmes nos teus propósitos, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.